Como representante do Rema nesse lugar, eu quero te falar do que foi que o Rema fez na minha vida. Cheguei no Rema em 2012, filha de pais cristãos, uma menina treinada na palavra, que estudava a palavra, que já lia a palavra todos os dias, porque fui treinada nisso. Mas eu não sabia fazer a palavra operar em meu favor. Para mim era tudo, se Deus quiser, se Deus fizer. Eu não sabia o que Deus queria. E agora, vamos pensar comigo. Você vive a sua vida inteira com o seu pai e com a sua mãe. Chega uma hora, né? E é muito rápido isso, que você já sabe o que seu pai vai dizer. Você já sabe o que o seu pai está pensando. Você já sabe como o seu pai age. Por quê? Porque você conhece o caráter do seu pai. Você sabe o que faz parte do seu pai. Você sabe que resposta ele daria em certas situações. Como é que isso não acontece em relação a Deus? Como é que a gente pode dizer se Deus quiser e não saber qual é a vontade de Deus? Deus tem uma vontade, Deus quer revelar para você qual é a vontade dele. Deus não quer ser um mistério. Deus não quer ser desconhecido, não. Ele quer se revelar. É por isso que ele fala para a gente orar em Efésios, para pedir espírito de sabedoria e de revelação. O que é revelação? É conhecer, é saber aquilo que Deus tem para nós. Eu cheguei no Rema com esse pensamento de será que Deus quer? Quando a gente está pensando no será, a gente não sabe nem orar. Porque você não sabe orar, você não sabe pedir assertivamente. Eu sabia que aos meus 16 não adiantava pedir coisas, de 18 aos meus pais não adiantava pedir carro, porque eu não ia receber mesmo. Quantas pessoas pedindo coisas erradas, ou nem pedindo, tendo um arsenal tão grandioso à nossa disposição, tendo tantas coisas poderosas que Deus quer nos dar, que Deus já fez, que já está pronto e que a gente pode receber, que está no mundo espiritual esperando para ser recebido. O mundo espiritual não é uma incógnita, não é uma coisa que eu não sei o que é, não. Ele é real, ele está presente. Deus quer te revelar as coisas profundas dele. Quando eu chego no Rema, minha primeira aula foi Fundamentos da Fé com o pastor Joselito. Queridos, logo nas primeiras aulas ele fala, muita gente achando que adultério é pecado e é. Muita gente falando dos outros que pecam nisso e pecam naquilo, mas que está vivendo em pecado porque vive uma vida ansiosa. Eu disse, sou eu. Como assim que ansiedade é pecado? Isso foi só o começo da minha história no Rema. Quantas coisas Deus foi transformando na minha vida por intermédio do Rema. Quantas coisas Deus revelou na minha vida. Quantas coisas Deus queria me ensinar. Quantas coisas Ele queria fazer comigo através do Rema. E agora eu entro na aula com você. Tem um pregador famoso chamado Mike Murdock, que prega muito sobre sabedoria. Ele diz que tudo aquilo que você não tem é fruto daquilo que você não sabe. Porque se você soubesse, você teria. Ele diz, você jamais terá um problema no casamento. Você tem problema de sabedoria para lidar com seu cônjuge. Você não tem um problema de finanças, você tem falta de sabedoria para lidar com o seu dinheiro. Você não tem problemas na criação de filhos, você tem falta de sabedoria para lidar com aqueles que Deus te deu. Tudo se resume na falta de sabedoria. Provérbios 4 diz, a sabedoria é a coisa principal. Busca a sabedoria como quem procura prata. Mais importante do que ouro é a sabedoria na sua vida, porque ela vai te garantir saúde, ela vai te garantir honra, ela vai te garantir riqueza. Todas as coisas desejáveis estão embutidas numa palavra chamada sabedoria. E sabedoria, você sabia que é o nome de Jesus? Todo o tesouro de Deus e toda a sabedoria estão escondidos em Jesus, está escrito no Novo Testamento. Ele é a própria sabedoria de Deus. Recebi o pastor Carlos Alberto no podcast esses dias. Talvez você tenha visto, se não viu, entra lá e veja. Lumen Podcast para você. E ele falou uma coisa interessante. Ele diz, olha, infelizmente, a gente vê um monte de crente, eu nem sei se foi esse que a gente passou, mas tem outro lá para passar. Ele diz, infelizmente, a gente vê muitos crentes orando por carro novo, por casa nova e por tanta coisa, mas são poucos os que oram por sabedoria. Tiago, no capítulo 1, diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá e não lança em rosto, dá liberalmente. Deus quer te dar sabedoria. Jesus é a própria sabedoria de Deus. Só que você sabia que a sabedoria de Deus é uma sabedoria diferente da sabedoria dos homens?
Queridos, eu vim falar sobre o caráter de Deus, mas antes eu quero começar como começa a apostila do Rema, falando um pouquinho sobre os 2 tipos de conhecimento. Existem 2 tipos de conhecimento. O conhecimento natural, do mundo dos sentidos, daquilo que você está vendo, daquilo que você pega, daquilo que você pode experimentar, tocar. Esse é o mundo natural, ele existe aqui, você está pisando nele, você está andando nele. Essa é a sabedoria do mundo natural. Mas essa sabedoria não é toda a sabedoria que existe. Existe um conhecimento que não é humano, que é um conhecimento da palavra, que é um conhecimento das coisas transcendentes que existem e você não está vendo. Esse mundo é chamado de mundo imanente, é o mundo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir. Mas existe um mundo transcendente, que é um mundo superior, que é o mundo das coisas espirituais, que é mais real do que esse mundo aqui. Sabe por quê? Porque esse mundo aqui vai acabar. Mas aquele lá é eterno. Essa terra vai ser renovada. Mas os céus, querido, os céus estão lá e são eternos, e Deus é eterno, e tudo que é espiritual é eterno, e você que é um espírito é eterno. Todo mundo é eterno, Keila? É. Ninguém vai ser desfeito. Deixou de existir? Não. Todo mundo é eterno. Alguns viverão eternamente em vida com Deus. Alguns morrerão eternamente no inferno. Mas é eterno, não vai deixar de existir. O mundo dos sentidos, você pode absorver pela sabedoria natural, pelo conhecimento humano. A Bíblia vai falar para nós sobre 2 tipos de sabedoria. Esses 2 tipos de sabedoria, eles estão disponíveis para nós. E, querido, não é pecado estudar, não é pecado saber das coisas do mundo, não. É bom estudar. Mas existe uma sabedoria de Deus que não será absorvida pelo mundo dos sentidos. Você não vai conseguir pegar uma lupa e enxergar Deus. Você não vai absorver Deus pelos sentidos. Se o que você tem de experiência com Deus, você depende de sentir, você não entendeu o que é o Evangelho. Porque nós não andamos por vista, nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos pela fé. Esse mundo natural, tem muita gente dizendo, eu não creio em Deus. Esses dias a minha filha estava ouvindo uma pessoa na internet e ela disse, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque eu não tenho nenhuma prova da sua existência. Deus escolheu se revelar por um meio, chamado fé. Ele está revelado na criação, ele está revelado de muitas maneiras, mas a sabedoria do mundo vai ser incapaz de te mostrar quem é Deus. Eu quero ler isso aqui com você, vamos lá? Visto que, vamos comigo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O mundo não vai conhecer a Deus por meio da sabedoria humana. Ninguém vai conseguir provar para você que Deus existe, mas também não vai conseguir provar que Deus não existe, porque Ele está revelado. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento revela, as obras das suas mãos revelam que Ele existe. Queridos, olhar para um céu desse tamanho, olhar para bilhões de estrelas, não tem como dizer que Ele não existe. E eu vou mais longe. Olha para você mesmo. Quantos órgãos, quantos tecidos, quantas células. Extremamente complexo o nosso corpo. Ah, querido, não tem explosão que faça isso, não. Não dá conta, não. Eu, por exemplo, dá uma olhadinha para mim. Pareço 0 com macaco. Você também. Sabe por quê? Porque a gente é carinha de papai. A gente parece com Deus. A gente veio de Deus. A sabedoria do mundo não vai te revelar quem é Deus. Sabe por quê? Porque o que revela a Deus, agradou a Deus, salvar o mundo pela loucura da pregação. É por isso que eles falam, crente é tudo doido. Porque a gente é. Simples assim. Quem é que dá ordem ao mundo espiritual e sabe que vai acontecer? Nós. Se você ainda não está dando ordem, é a hora de começar. A estabelecer as coisas de Deus, sabe por quê? Porque Ele te entregou a chave do reino. E Ele diz, tudo que você ligar na terra está ligado no céu. O que você desligar na terra está desligado no céu. Quantas coisas lá na sua casa você está ligando e desligando? Tem muita coisa para desligar.
E muita coisa para ligar. É loucura ser crente. É loucura ser de Deus. E olha, ligo a mínima, estão me chamando de fundamentalista, de tudoísta, sei lá o quê. Eu decidi fundamentar o meu pé na palavra e de lá eu não saio. Sabe por quê? Porque ela é a verdade. Ninguém conhecerá as coisas de Deus, a não ser pelo meio que Deus escolheu se revelar. E o meio pelo qual Deus escolheu se revelar se chama fé. O caminho para o conhecimento de Deus é o caminho da fé. Mas, Keila, e o que é a fé? Vamos ler comigo? Passei errado, estou treinando. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Fé é certeza. Fé é convicção. A fé não depende do mundo dos sentidos. A fé é convicção de que aquilo que Deus falou é o que é. O que está na palavra é o que é. Esse é o mundo espiritual. Aqui no mundo físico, você tem um mecanismo para possuir coisas. E esse mecanismo se chama dinheiro. O livro de Eclesiastes diz que o dinheiro neste mundo a tudo responde. Infelizmente, o dinheiro compra até pessoas. Nesse mundo, o dinheiro a tudo responde. Agora, no mundo espiritual, aqui em Hebreus 1, no versículo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou deixar você abrir esse texto aí, Hebreus 11:6, para você pegar a sua canetinha e anotar, porque esse texto é uma chave espiritual. Abre aí de novo, que eu vou declarar ele de novo para você. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Galardão quer dizer presente. Se você quiser riscar aí na sua Bíblia, essa palavra galardão é importante, porque tem um monte de gente esperando Deus vir com um batismo de sofrimento para elas. Pode parecer estranho, mas tem gente pensando isso. Tem gente esperando que Deus tem uma aflição lá na esquina. Você já ouviu aquela frase que diz assim: se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Queridos, a dor é fato nesse mundo. No mundo tereis aflições. Jesus nunca nos enganou. O problema dessa frase não é o que ela diz. O problema é a gente achar que a dor vai vir da parte de Deus. Que Ele é o causador do acidente, da doença, do problema, da falta. Que Deus está te levando para o deserto para te ensinar. Jesus já foi para o deserto no meu lugar. Eu não preciso ir mais, porque Ele já foi, já resolveu. E eu, que tenho o Espírito de Deus, e você que tem o Espírito de Deus, você pode andar na luz. Você não precisa errar para aprender. Porque os inteligentes aprendem com os erros dos outros, mas os sábios aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Você não precisa passar pela coisa errada para aprender. Você pode observar, queridos, olha. Sabe o que significa todo o Velho Testamento? Significa o que fazer e o que não fazer. Está cheio de história aqui te contando. Aonde que dá. Erraram, acertaram. A Bíblia não poupou ninguém.
Ela podia não ter contado os erros de Davi, ela podia não ter contado os erros de Abraão, ela podia não ter contado que Isaac era enganador, mas ela quis me dizer, sabe por quê? Para que a gente aprenda. Está tudo aqui, tudo que você precisa saber, está aqui. E o que não está aqui é porque não é útil para a sua vida, não é tão necessário assim. Né? Às vezes as pessoas entram numas elucubrações assim tão malucas. Será que Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Que diferença faz, querido? Qual é a diferença? Tudo que você precisa saber está escrito aqui nessa palavra. É pela fé que você vai apreender as coisas do mundo espiritual. E é pela fé que você vai absorver as coisas do reino do Espírito. Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não dá para entender isso se não for pela fé. Não tem outra maneira de entender isso se não for pela fé. Quando você estuda direito, ele vai falar sobre alguns tipos de prova. Como é que eu posso entender que alguma coisa é realmente verdadeira? Quando eu posso provar. Como é que é a prova aqui no mundo físico? Você tem aquela prova pericial, que é aquilo que você pode pegar, aquele objeto que está ali, você pode fazer uma perícia. Você tem a prova dos documentos, que você pode ver. Qual é a prova que a gente tem de que Deus existe? Você é a própria prova. O Espírito dele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem o Espírito de Deus, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito te comunica as coisas do Espírito. Você não precisa tocar nada para ver. Você não precisa da prova física, porque você entende que a realidade dele é superior. A gente tem também, querido, no direito, a prova chamada de depoimento pessoal. É quando a pessoa chega e ela vai narrar os fatos e dizer o que foi que aconteceu. A Bíblia se chama depoimento pessoal de Deus. A Bíblia é Deus contando quem Ele é, como Ele age. A Bíblia é Deus contando como Ele se move, contando o que Deus pensa, o que Deus quer. A Bíblia revela a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus, ela é provada. É Deus falando conosco. Se você descobrir alguma coisa errada nessa palavra, duvide da sua dúvida, mas não duvide da palavra. Quando o A não está batendo com o B, o problema é o seu entendimento, não é a palavra. Talvez você precise estudar mais, para você entender, para poder ligar as coisas aqui. A Bíblia é a carta escrita de Deus para nós. Nós temos também, queridos, no direito, a prova testemunhal. O que é isso? São pessoas relatando. Quantos relatos nós temos aqui na Bíblia de pessoas que andaram com Deus e que tiveram experiências profundas? Que comprovação você precisa mais? O próprio Espírito de Deus dentro de você é suficiente. Essa palavra é suficiente. As experiências que a gente ouve de grandes homens de Deus são suficientes. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Lá no Antigo Testamento. 2 Crônicas 20, 20. Aliás, eu anotei o texto errado, mas eu vou ler. Não, é isso mesmo. 2 Crônicas 20, 20. É isso mesmo. Diz assim: tendo eles, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus. Crede, primeiro, no Senhor vosso Deus. E o que vai acontecer? E você vai estar seguro. Mas o Senhor nosso Deus tem pessoas a seu serviço na terra. E a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Deus tem representantes na terra que estão te ensinando
Deus tem pessoas chamadas para te instruir, para te conduzir. Deus fala com você através de muitas pessoas. Os pais, as autoridades são representantes de Deus na terra. Deus quer te ensinar. Creia no Senhor seu Deus. E você vai estar seguro. Creia nas pessoas que Ele envia a você. E você vai prosperar. Keili, se aquela pessoa parecer de Deus, mas não for de Deus, a Bíblia já te diz como é que você reconhece. Pelo fruto você reconhece qual é a árvore. E, queridos, isso é tão poderoso que, olha, Deus é sensacional. Jesus se encontrou com os fariseus. E os fariseus, eles eram ótimos de pregação, eles eram ótimos de Bíblia. Mas eles eram péssimos no comportamento. Sabe o que Jesus falou a esse respeito? Ele não disse, olha, ignora o que eles estão ensinando, não. Jesus disse, olha, escuta o que eles estão falando. Só não façam o que eles fazem. A Bíblia é a verdade. Quando ela está sendo ensinada corretamente, ela é a verdade na boca do ímpio e na boca do justo. Lei de Deus é lei de Deus. Você sabia que está cheio de coach fazendo um trabalho sensacional, ensinando o princípio da palavra? E eu acho isso show de bola, sabe por quê? Porque gente que talvez não ouça aqui na igreja, vai ouvir aí nos cursos aí fora, e é bom demais ver o povo prosperar, tem que prosperar mesmo. Deus está nos ensinando, Deus quer nos ensinar por intermédio de muitas pessoas. Hebreus, no capítulo 1, diz assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais através dos profetas, hoje Ele nos fala através do Filho. Apocalipse diz que o Filho de Deus é a palavra. Jesus se chama a palavra. O meio de você ouvir a Deus nessa aliança não é ir na casa do profeta orar com ele, é pegar a sua palavra e sentar. Se você não está conseguindo ouvir a Deus, leia a sua Bíblia em voz alta. Esse é o meio de você ouvir a Deus nessa aliança. Como é que eu vou conhecer a Deus agora? De 3 maneiras. Você vai conhecer a Deus pela palavra. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim, toda a Escritura, diga toda a Escritura, até a vírgula e o tio. Jesus disse, nem um tio vai cair da lei, sem que se cumpra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus não contém a verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. Deus se comunica a nós através da sua palavra. Deus se comunica a nós através da pregação. Efésios, no capítulo 4, vai falar sobre os dons ministeriais, dizendo que Deus colocou na igreja mestres, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores para ensinar aos santos, para que nós sejamos aperfeiçoados até que Jesus volte. Existem pessoas que foram designadas por Deus para te ajudar, para te favorecer no processo. Quando você nasce espiritualmente, você não nasce um cristão maduro, você nasce um bebê espiritual que vai precisar de ensino. E é aqui, na congregação, é aqui no Rema, que você vai ser ensinado. Que você vai descobrir como aplicar a palavra na sua vida. Que você vai descobrir o que é verdade e o que não é verdade a respeito da palavra. Como? Conferindo a palavra, porque a palavra se explica. Só que você precisa achar o texto. Você precisa unir o texto A com o texto B. É isso que eu, Dudu, Flavinha e mais um monte de gente aí, Ana Cláudia, que está chegando, vamos ensinar para você. Amém. Bíblia. Te ensinar a interpretar a Bíblia, te ensinar a absorver isso daqui, porque isso daqui é a verdade. Isso, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Amém. E luz para o meu caminho. Aleluia.
Essa palavra aqui contém todos os nutrientes que você precisa para viver. Junto com esses nutrientes aqui, a gente tem recursos poderosos. Eu trouxe só 2 para você. Um se chama Zoe, a própria vida de Deus. Ele vai falar o que a vida de Deus fez em você. Que tipo de transformação operou? Você pergunta para cristãos, que diferença faz ser crente? Não sei. Não é possível. O salmista, no Salmo 73, diz, olha, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, quase que eu me desviei, porque quando eu olhei para eles, eu vi que eles não têm problema, eles não passam por perturbação, eles são ricos. Depois você lê lá o Salmo 73. Aí ele diz assim, ele vai caminhando nessas queixas diante de Deus, diz, Deus, parece que para eles vai tudo bem. Aí lá no meio do Salmo, porque a oração é isso, você começa a conversar, daqui a pouco Deus começa a te responder através de você mesmo. E aí, lá no meio do Salmo, ele fala, eu pensei isso até que eu fui à casa do Senhor e eu entendi qual é o fim deles. Conhecer a palavra é o melhor investimento que você pode fazer no seu ano de 2024. Amém. Queridos, olha, a gente se propor a efetuar algumas mudanças ajuda. Né? Fazer as metas do ano. Eu vou andar. Eu vou comer menos, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou fazer isso, né? Esse é o tempo em que a gente fez aí. Se você não fez metas, eu fiz um monte e estou mó feliz, porque algumas lá eu estou bem aberta. As outras eu estou melhorando. Mas não existe nada tão poderoso quanto você conhecer a palavra. Porque a palavra, ela tem efeito no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra ensina, a palavra renova, a palavra prospera. O outro livro que eu trouxe para você é esse daqui, porque eu vou falar um pouquinho agora sobre o caráter de Deus, conhecendo o Pai. Amém. Você precisa saber quem é seu pai, porque estão dizendo tanta coisa errada a respeito do seu pai. Estão dizendo tanta coisa que não se justifica. Ouvi uma história de uma mulher que morou com uma outra. Fizeram faculdade juntas, e lá nos Estados Unidos, quando você vai fazer faculdade, você sai da casa do pai e começa a morar dentro da faculdade. Então, ela passou 4 ou 5 anos morando com uma amiga. E morando com essa amiga, naquela comunhão diária, né? Uma passou a conhecer a outra. E aí, uma se casa, a outra se casa. Ficaram muitos anos sem se ver. E, de repente, uma entrou em contato com a outra e diz, eu vou te visitar. E ela disse, vem mesmo, que legal. E recebeu a amiga em casa. Essa que recebeu em casa, ela tinha um jogo de taças muito caras e muito queridas por ela, porque era uma herança da mãe dela. Então, ela tratava com todo cuidado aquele jogo de taça. E a amiga ficou ali 5 dias. No 6º dia, a amiga vai embora e a secretária da mulher vem e diz assim, dona, eu preciso te contar uma coisa. Eu estava varrendo a casa da senhora e perto da cristaleira, eu achei um pedaço de caco de vidro. Parecia muito, era muito fino o caco, parecia muito com aquelas taças de cristal que a senhora tem. Então, eu abri a cristaleira e contei. E, em vez de ter 12, só tinha 11. Eu acho que a sua amiga quebrou a sua taça e ficou com vergonha de te contar. Só que ela esqueceu um pedaço lá e eu vi. E aí, aquela mulher, a dona da casa, disse, não foi ela. Eu sei quem é a minha amiga. Não foi ela que quebrou aquela taça. Eu vou investigar, mas eu tenho certeza de que se ela tivesse quebrado essa taça, ela teria falado comigo, ela não teria escondido. Está cheio de gente que está na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos e não conhece o caráter do seu pai. Não sabe quem é Deus. E aí as pessoas estão dizendo, foi Deus que matou, foi Deus que destruiu, foi Deus que enviou pandemia de coronavírus. E você está pensando, Deus está querendo purificar a nação. Muita gente ressentida e magoada com Deus, porque não sabe, não conhece o caráter do seu pai. Você vai conhecer a Deus pela pregação, você vai conhecer a Deus pela própria experiência. Você precisa experimentar Deus. Você precisa ter experiências com Deus na sua vida. Agora, quando a gente fala sobre conhecer a Deus através da pregação, às vezes esse item pode ser até um problema, sabe por quê? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Deixa eu te mostrar uma coisa.
Lucas 10, 25. Lucas, capítulo 10, versículo 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou. Eu quero voltar para te colocar dentro desse texto. Quem é que está falando aí, antes de Jesus? Quem é que está perguntando para Jesus? Um intérprete da lei. O intérprete da lei é alguém que conhece ou desconhece a lei? Conhece. Então, a Bíblia está dizendo, certo homem, intérprete da lei. Não era alguém que não sabia nada. Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E olha que resposta interessante de Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? A lei fala sobre como herdar a vida eterna. Jesus está perguntando para ele. Ele sabia o que estava escrito. Só que Jesus diz: como interpretas? A informação depende de uma interpretação. Eu posso pegar a coisa certa e interpretar do jeito errado. Era isso que os fariseus estavam fazendo com a palavra de Deus. Jesus está dizendo, às vezes, a interpretação é diferente daquilo que está escrito. É por isso que Jesus perguntou: o que você lê? Eu li isso. Como é que você interpreta aquilo que você lê? Eu disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é dia de descanso ao Senhor. Aí Jesus aparece. Quando Jesus aparece, Jesus faz uma cura no sábado. Aí eles dizem: e sábado é dia de trabalhar? Curar é trabalhar. Como assim que o Senhor vai trabalhar no sábado? Aí Jesus diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O que é melhor? O que Deus queria? Que a gente salvasse uma vida no sábado ou que a gente deixasse a vida perecer? O problema deles, eles estavam errados no que pensavam? A lei está correta, 6 dias trabalharás, mas a interpretação está errada. Nem sempre aquilo que está escrito é interpretado corretamente. Você precisa aprender a interpretar a Bíblia. Você precisa aprender a conhecer o que Deus diz, porque sem interpretar, você não vai entender. O que é caráter, queridos? Quando a gente fala sobre caráter de Deus, por onde é que eu entendo isso? Por onde é que eu entendo tudo a respeito de Deus? É na Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia Sagrada ela é dividida em 2 momentos principais, igual é dividido o mundo em 2 histórias principais. O mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois que Cristo entrou, o mundo nunca mais foi o mesmo. A Bíblia também tem uma divisão. Você sabe que a Bíblia foi escrita pelos judeus. E a história dos judeus ela é dividida também em antes de Cristo, ou na época da lei, e depois de Cristo, que é a época da graça, dividida na palavra em Antigo Testamento e Novo Testamento. Grande parte dos nossos erros de interpretação é não entender a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você vai ter uma matéria que eu vou te dar, se Deus quiser, que se chama Aliança de Sangue. Para te ensinar qual é a diferença entre uma coisa e outra, porque são diferentes. São 2 interpretações diferentes. Muitas pessoas estão pegando textos do Antigo Testamento e tentando aplicar no Novo Testamento, quando aquele texto já não cabe mais para esta época. Como assim, Keila? Tem coisa que não cabe mais? Tem, queridos, tem. Na lei de Moisés dizia, por exemplo, você não deve semear no seu campo 2 sementes diferentes.
Você não deve se vestir com roupas de 2 tipos de panos diferentes. Por quê? Porque havia regras higiênicas, havia um desenvolvimento da sociedade naquela época que a gente já caminhou. A gente já tem experimentos, a gente já tem um conhecimento humano diferente do conhecimento deles. Não coma carne de porco. Por que não coma carne de porco? Porque era uma carne suja. Você sabe que o porco era um animal muito sujo. Mas hoje em dia o porco é mais limpo que o seu filho. Ele é criado num lugar guardado. Ele não sabe nem o que é sujeira, não. Ele é criado em cativeiro, não sei nem se é cativeiro que chama, mas é criado em um lugar especial. Ele nem experimenta pasto, não. Desenvolvimento, essas leis higiênicas, essas leis civis, elas não se aplicam mais. Um dia, analisando lá, vendo o Twitter, teve um blogueiro lá, um youtuber bem famosão, vou falar o nome dele não, que ele não merece, bem famosão, que disse assim: olha só a Bíblia dos crentes. Diz assim: olho por olho, dente por dente. Se quem mata deve morrer. Diz que se adulterar deve ser apedrejado. Diz que você não deve usar roupa com 2 tipos de pano. Diz que você não pode plantar semente assim. Tudo verdade o que ele escreveu. Aí ele diz: que povo ultrapassado. E eu quero saber se os crentes que têm essa Bíblia, por que eles não estão apedrejando os adúlteros que tem dentro da igreja deles? Eu disse: meu Deus, ele só leu o Antigo Testamento, faltou o resto. Sabe por que me dói? Porque está cheio de crente replicando e ficando balançado na fé porque não entende nada de Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece. Não é porque lhe falta dinheiro, porque lhe falta um governo que ele goste. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento de Deus. É a Bíblia Sagrada quem vai nos levar a Deus. É a vida sagrada quem vai nos conduzir à vida que nós temos em Deus. É a Bíblia Sagrada que vai nos apresentar quem é o nosso Pai. O que é caráter? Quando a gente fala de caráter de Deus, querido, o maior conhecimento que você pode ter na sua vida é conhecer o seu Pai. Filhos adotivos normalmente têm aquele anseio no coração: eu queria saber de onde que eu vim. Eu queria saber como é meu pai. Eu queria saber se eu me pareço com ele. Eu queria saber quem é a minha mãe. Pois esse é um mundo de órfãos que nasceram para ser de Deus, para serem parecidos com o seu pai, mas simplesmente não conhecem o seu pai. Não conhecem o caráter do seu pai. O que é o caráter, queridos? Eu trouxe uma definição que diz assim: caráter é o traço distintivo, firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir, feitio moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa. Se você conversar com a minha filha e conversar com meu marido e perguntar como é a Keila, eles vão dizer coisas muito parecidas. Por quê? Porque eles convivem comigo. Existem certas coisas que são muito próprias de mim. Certos jeitos de falar, certos hábitos que me descrevem. Você tem coisas que são muito próprias de você, que te descrevem. O caráter é aquele traço distintivo só seu. Deus tem atributos que são só dele, que o definem como pessoa. Essas coisas não serão conhecidas, a não ser pela palavra. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler no versículo 10 a 14. 1 Coríntios 2. Deixa eu ler a partir do 9, já para resolver esse problema aqui, porque esse versículo é um problema para quem não entende. Diz assim: nem olhos, mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando a gente lê só isso daí, parece que Deus tem um grande mistério que você não vai saber nunca. Mas, graças a Deus que tem o versículo 10, que diz assim: mas Deus
Nolo revelou. Nolo revelou o quê? Revelou que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, ora, versículo 12. Aliás, versículo 11 diz, completando, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Para que conheçamos. Não é para que seja um mistério, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus quer que você conheça aquilo que Ele te deu gratuitamente. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E um herdeiro que não sabe o que tem, não pode tomar posse da herança. Como é que você vai gastar aquilo que você não sabe que tem? Deus quer que nós conheçamos aquilo que Ele nos deu gratuitamente. Jesus se encontrou com um homem fariseu chamado Nicodemos. E Nicodemos era expert na lei, conhecia tudo. Mesmo assim, ele não tinha convicção de que ele era um homem salvo. E ele chega para Jesus para conversar sobre a vida eterna. E Jesus diz para ele, Nicodemos, vai ter que nascer de novo, porque quem nasce da carne é só carne. Quem nasce da barriga da mãe é só gente. Mas quem nasce do Espírito é gente aperfeiçoada. É gente muito melhorada. É tipo sobrenatural. É isso que você é. Deus tem um modo de ser. Deus tem um modo de agir. Você vai entender Deus quando você entender a palavra. Mas existe um meio de conhecer a palavra. Existe uma diferença entre o Deus revelado na antiga aliança e o Deus revelado na nova aliança. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1. Hebreus 10, 1. Diz assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, diga sombra, não a imagem real, diga imagem real, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Quando a Bíblia fala de lei, principalmente aqui no livro de Hebreus, ele está falando de toda a antiga aliança. Ele está dizendo, a lei tem sombra do que viria depois. Queridos, por uma sombra você consegue descobrir qual é o objeto que está sendo representado? Sempre? Você já viu aqueles... tem shows mesmo que as pessoas fazem, que elas colocam uma luz na mão, e pela mão elas fazem cachorro, elas fazem árvore, elas fazem tanta coisa sensacional, mas no fundo, aquilo é mão, não é cachorro. Na antiga aliança, os espelhos eram feitos de latão. Sabe o que quer dizer? Quer dizer ver a sua imagem embaçada. Você não está vendo o que é na realidade. Coisa ruim é espelho fosco, né? Né? A lei. Por isso que não dá para entender Deus completamente pela antiga aliança. Lá está escrito que Deus matava, lá está escrito que Deus feria, sabe por quê? Porque as pessoas que foram inspiradas para escrever aquilo ali naquele tempo só conseguiam falar daquele jeito. Você vai ler a antiga aliança inteirinha, tem pouquíssimos versículos falando sobre Satanás. Então, tudo era Deus. Deus mata, Deus fere, Deus faz, Deus desfaz. Deus fez a ferida e Deus vai ligar. Está lá, tanta coisa, sabe por quê? Era a compreensão que eles tinham na época. E eu te pergunto, você tem condições
vivendo em 2024, tudo que você está vendo na sua mão. Pense em você chegar para o seu tataravô e explicar o que é a internet. Vai explicar como? O que é a internet? Não, você pega as fotos e manda para a nuvem. Como? Você consegue pegar uma foto e mandar para a nuvem? Pensa na cabeça dele, pensando numa foto, enviando a foto para a nuvem. Como que vai entender? Como que vai entender? Como que Joel vai entender avião? Entende que é um conhecimento limitado e Deus tem que usar o homem naquela limitação que aquele homem tem. Mas no Novo Testamento nós temos a imagem real das coisas, nós temos um Deus que pode ser conhecido, porque é um Deus que desceu do trono e resolveu se fazer gente de carne e osso. Aí, Deus andou na terra com o corpo de gente, Deus falou com o corpo de gente, Deus sentiu com o corpo de gente, Deus se cansou, Deus chorou e na pessoa de Jesus. Abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Versículo 15. Vai falar sobre quem é Jesus. Colossenses 1,15. Diz assim, ele quem? Jesus, é a imagem visível do Deus invisível. Quem é ele? A imagem visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Jesus diz assim, eu só falo o que eu ouvi meu pai falar, eu só faço o que eu vi meu pai fazer. Então, o que Deus faz é o que Jesus fez na terra. Quantas vezes você viu Jesus matando? Quantas vezes você viu Jesus amaldiçoando pessoas? Quantas vezes você viu Jesus colocando doença? Atos 10, 38 diz, andava Jesus por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Todo mundo que chegou a Jesus, ele curou. Todo mundo que buscou a Jesus, recebeu de Jesus uma boa palavra, recebeu de Jesus o bem, não recebeu o mal. Deus é bom. Tiago, no capítulo 1, diz, toda boa dádiva, a gente cantou. E todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Mateus diz, se vocês, que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O que tem de gente falando mal de Deus por aí, dizendo que Deus faz o que ele não faz. Dizendo que é culpa de Deus aquilo que não é culpa de Deus. Eu gosto de um salmo que diz assim, de que se queixa o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Porque o prejuízo do homem não vem de Deus, vem da desobediência à palavra. A primeira coisa que o primeiro atributo de Deus, e é o atributo que Deus te manda provar, é a sua bondade. Ele diz, provai. E você vai ver que Deus é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Deus é bom. 100% bom. Nenhum mal vem da parte dele. Nenhum prejuízo, nenhum desastre, nenhuma tragédia. Keila, por que a gente tem tragédia no mundo? Porque a gente tem um mundo que desobedece a palavra. Mas você nem faz parte desse mundo. Você faz parte do reino. Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem você tem redenção pelo seu sangue. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que é paz? Paz é completude, é provisão, é cura, é abundância, é salvação, é segurança. Tudo que você precisa está embutido nessa palavra paz. Deixo-vos shalom, paz. A minha paz vos dou. Se você não está vivendo isso, e vou te falar, nenhum de nós está vivendo isso em plenitude.
Porque isso é um processo. Renovação da mente, a gente vai transformando, mas isso, Deus é infinito. Isso é para sempre, conhecendo mais e mais a Deus. Não deixe, não duvide da bondade de Deus. Não deixe as pessoas te enganarem falando a respeito de Deus aquilo que Deus não é. Faz parte do caráter de Deus. Primariamente, a sua bondade. Deus quer fazer o bem a você. Deus já te abençoou. Jesus já pagou o preço por você. Tudo o que precisava ser feito está resumido na frase que ele disse na cruz. Tá consumado. Nem está consumado. Sabe o que quer dizer está consumado? E eu encerro com isso. Diga para eu ficar feliz. Sabe o que quer dizer está consumado? Quer dizer, a minha parte, acabei. Agora falta de quem? Vou deixar você falar a minha, porque a nossa é muita gente. Falta de quem? A minha. Eu te convido a fazer 2024 o melhor ano da sua vida. Um ano de um conhecimento sobrenatural. Um ano de se apropriar da herança que Deus tem para você. Deus é o dono de tudo. Mas Ele já passou a procuração para você. Já entregou na sua mão. É hora de você se apossar do que é a sua herança. Sabe para quê? Não é para você ser o melhor de todos, não. Mas é para você distribuir as bênçãos de Deus. Para você transbordar em boas obras. Fica de pé no seu lugar. Seja bem-vindo a Rema 2024.